Olá, meus queridos, minhas queridas, meus amores. Estamos aqui com mais um oráculo com Ivan Martins. Hoje falando da carta A Força. Lembrando que esta live é gravada, portanto não adianta deixar pergunta, né? Já que vocês não faziam as perguntas no ao vivo, a gente desistiu, né? Mas no grupo vocês podem perguntar que a gente responde, tá certo? É só perguntar lá no grupo. Bom, a carta da força, gente, vocês têm aí, quem estuda, né? Já tem a carta aí com vocês. Se você está passando por aqui, esse é um podcast que a gente faz como sustentação do curso da Hotmart, onde eu tenho o curso dos 22 arcanos maiores, né? Tá no vídeo aí, na descrição do vídeo vocês conseguem acessar, ok? Então vamos lá, vocês têm, os alunos todos têm a imagem desse tarô, que é o tarô Namur. Aqui eu não repito tudo que está no curso. Fosse para repetir, não precisava, vocês viram só o curso. Aqui a gente faz uma visão diferente, a gente amplia, né? Mais um pouquinho. Então essa é uma carta, gente, que fala de coragem e determinação, né? Então essa carta representa essa coragem para a gente enfrentar o nosso dia a dia, as nossas questões, a capacidade de superar, né, obstáculos. Tanto é que uma mulher abrindo a boca de um leão, né? Quer dizer, é a delicadeza da mulher, a simplicidade da mulher abrindo a boca de uma fera, né? E ele cedendo a isso. Então isso significa que nós podemos, muitas vezes, com um ato, né, mais de humildade, de carinho, de atenção, a gente consegue mudar uma situação, né? Se o mundo vivesse como essa carta da força, a gente não teria tantas guerras, tantas questões, porque a gente conseguiria trabalhar essa questão, né, de uma forma mais suave. Fala sobre o autocontrole, né? Então ela enfatiza essa importância de autocontrole, da disciplina emocional. Quantas pessoas chegam para mim, gente, dizendo assim, que botaram tudo a perder porque tomaram uma atitude deslocada, né? Porque às vezes acha que a força física, né, acha que essa força física, às vezes, a força da palavra ofensiva, indo para a pancada logo, né, e quebrando tudo, é o que vai resolver. E de repente a habilidade, a delicadeza, né, aquela coisa de dominar os instintos, porque nós somos ruins instintos. O instinto humano é um instinto animal, da pior, talvez a pior espécie de animal seja a espécie humana, no sentido de instinto, porque nós somos extremamente complexos e somos extremamente negativos em relação aos instintos, né? A inveja é um fenômeno humano, né? Os ciúmes, alguns animais têm, principalmente os petzinhos, têm alguns ciúminhos e tal, mas eles não são capazes, né, das barbáries que nós humanos cometemos, né? Então, todo esse instinto de revolta, instinto de inveja, instinto de posse, instinto de querer mais do que o outro pode dar, então tudo isso faz o ser humano talvez o pior dos animais em questão de instinto, porque nós temos uma consciência, né? Nós temos uma capacidade de cocriação muito grande. Então, o nosso instinto, ele pode muitas vezes botar os pés pelas mãos, né? E a gente esquece a empatia, a gente esquece a compaixão, a gente esquece um monte de coisa. Então essa carta vem nos lembrar que nós devemos ser empáticos, ter compaixão. Claro que ela invertida, ela está dizendo assim, ó, você não tem compaixão nenhuma, você não tem paciência nenhuma, você não tem força emocional nenhuma, né? Então acorda para a vida, né? Vamos mudar esse ângulo, vamos mudar essa forma de pensar, vamos mudar essa forma de agir, né? Não é no tapa que você vai resolver, não é na pancada que você vai resolver, né? Vamos mudar. Nós vivemos um tempo onde todo mundo tem razão, né? Todo mundo é dono da verdade, e está complicando.
né? As pessoas não mantêm mais amizade, não mantêm mais relacionamento, não mantêm mais trabalho, não mantêm mais nada. As pessoas querem todos os direitos de uma responsabilidade e ferre-se o mundo, né? Então a carta vem e fala assim, opa, não é assim não, né? Ela fala também de superação dos medos, né? A força, né? Ela tem a força de encorajamento, né? De superar aquelas questões internas. Gente, os maiores medos estão internos. É aquilo que a gente nem fala às vezes. Só fala sobre enfrentar os desafios, né? Sabendo que a força interior é suficiente para lidar com essas dificuldades. Está tudo dentro da gente. Quando a gente para e pensa no que nós estamos fazendo, a gente se conecta com a realidade, a gente se conecta com o nosso interior, a gente entende qual é o caminho para superar aquilo, né? Só que às vezes tem que abrir mão de coisas, né? Tem que ser forte para abrir mão. Abrir mão, às vezes, dentro de uma relação, quando você vê que tudo está indo para o brejo, né? Mas você sabe qual é o que você tem que ter, qual é a sua força. Sua força é chegar, perguntar o que é que você pode mudar para servir de exemplo para que o outro mude. A questão é que todo mundo quer que o outro mude, mas eu não mudo em nada. Você tem que ceder, eu não tenho que ceder em nada. Então essas relações humanas, né, estão ficando cada vez mais complexas. Daqui a pouco nós vamos ter que lidar só com máquina mesmo. Que o ser humano, você tem que olhar, você tem que sentir, né? Às vezes o outro não quer brigar com você, só está pedindo socorro. Às vezes aquele seu funcionário, ele só está pedindo socorro. Às vezes o seu patrão, o seu chefe, só está pedindo socorro também. Mas vocês vão se degradear. Por quê? Porque todo mundo quer ter razão e ninguém quer ter responsabilidade. E a força vem e fala, não, não é assim. Vamos ver qual é a nossa parcela aqui. Ah, estou sendo perseguido, perseguida. Tá, não. Vamos ver qual que é a sua parcela nessa história? Né? Porque entre o que o outro diz e você percebe, tem um caminho do meio. E o caminho do meio sempre tem dois lados, gente. É sempre os dois lados de uma mesma moeda, né? Então, é preciso a gente saber lidar com essas questões, saber lidar com esses medos, saber lidar, né, com a nossa empatia, saber lidar com a nossa, a nossa, as nossas, a nossa pequenez, às vezes, em certos assuntos, né, gente? Nós somos muito pequenos em muitos assuntos. Então, a gente tem essa compreensão, tem esse alcance, a gente vai cortando, a gente vai eliminando essas questões. A gente vai eliminando esses problemas. É fatal, né? Mas assim, com força emocional, com força espiritual. Lembrando que invertida o bicho pega, né? Invertido, tudo que tem de bom na força fica negativo, tá certo? Então fala sobre o crescimento espiritual, né? Então ela representa crescimento pessoal que veio da superação de obstáculos. Gente, não tem jornada neste mundo, não tem jornada nesse mundo que não tenha pedras, percalços, tropeços. Se você escapa da pedra, você enrosca o pé numa raiz e vai pro chão do mesmo jeito. Não tem como, não existe crescimento que não tenha percalços, não existe estrada que não tenha tropeço, não existe. Quando a pessoa entra quando a pessoa entra em questões, às vezes, certos determinados problemas, tal, e a pessoa começa assim, não, mas eu tenho certeza que aquele emprego é melhor do que o que eu tenho. Ali é maravilhoso, ali, que jardim maravilhoso que tem o vizinho, que grama verde. Você não está lá. Você não está lá. Não sei que está cuidando da grama dele, está verde porque ele cuidou, mas é dele a grama, não é tua. Né? Então, quando a gente entende tudo isso, a gente entende que os obstáculos são crescimentos individuais, crescimento pessoal, que quando a nossa grama está seca, vamos aguar essa grama, vamos replantar, vamos jogar semente, vamos cuidar, vamos estercar. Isso vai ter a grama mais linda do mundo, né? Mas é preciso entender, né, que essa jornada, né, da força, ela vem para autoconhecimento, gente, ela vem para desenvolvimento, ela vem para refazer, né, aquilo que a gente acha que já estava pronto. Né? Esse é o problema, que a gente às vezes simplesmente
acha, né, que está tudo pronto e não está, né, gente? A gente está na luta. Então, essa imagem, né, da força, como está aqui, tá? Retrata, né, uma mulher que serenamente ela vai acariciar a boca de um leão, né? Então simboliza a união da força e da ternura. Olha como isso é maravilhoso. A gente precisa ter, né? A gente tem que ter, como disse Jesus, né? A gente tem que ter a esperteza de uma serpente, mas a leveza de um pombo, né? A gente precisa saber viver as duas coisas, a gente precisa ter as duas direções, né? Ter a força quando precisa, mas ter a suavidade e a ternura, né? Então, a verdadeira força a gente está na capacidade de agir mesmo dentro do amor, da empatia e da compreensão. Então, é por isso que essa mulher vem dessa forma, né? Então, ela vai ter aquela questão ela vai ter essa questão da força, da gentileza, né? Da delicadeza. E aqui em cima tem uma parte muito, muito importante, que aqui atrás nós temos essa renda, como se fosse a linha dos destinos gregos, né? Está aqui atrás, essa tecelagem aqui atrás, e nós temos o símbolo do infinito sobre a cabeça. Porque nós temos o infinito, nós temos todo o tempo do mundo, nós temos todo o tempo do mundo para aprendermos essa delicadeza e aprender com os nossos tropeços. Sobretudo, é aprender sobre os nossos tropeços e como nós lidamos com esses tropeços. Tá? Sobretudo, essa carta representa isso. Eu gostaria que vocês deixassem as observações de vocês lá no nosso curso, né? Se você não está no curso, você pode entrar ainda. Esse curso ele é rotativo, né? As pessoas entram em qualquer tempo, não tem um tempo certo, porque o curso fica lá em definitivo. Quem adquire um curso da Hotmart, enquanto existir Hotmart, vocês têm acesso ao curso. Porque tem lugares, tem plataformas que você compra, com um ano sai, com 6 meses sai. Hotmart não. Enquanto vocês viverem, enquanto a Hotmart existir, vocês têm acesso a esse curso, ok? Então, gente, mais uma vez gratidão, né? Deixe suas perguntas no grupo, que a gente sempre abre depois da live, né? E que a luz esteja com vocês. Obrigado, Rafinha. Obrigado a todos vocês. Um beijo no coração e namastê. O Deus que habita em mim, saúde Deus que habita em você. Até o nosso próximo bate-papo aqui. Eu daqui, você daí e todo mundo lá no grupo. Até mais, gente.